O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte, um resumo bem rápido sobre vogais tônicas orais. E para isso eu quero utilizar o texto de introdução ao sistema vocálico do português brasileiro, que já vai servir de um breve resumo. Isso porque nos vídeos anteriores eu já gravei alguns sobre vogais tônicas orais. E o próximo vídeo, depois desse aqui, semana que vem, eu já quero começar as vogais nasais. Então por isso que eu acho necessário fazer essa gravação de hoje apenas com uma breve revisão mesmo. Bom, o livro texto base que eu estou utilizando para me ajudar a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal é este livro chamado Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristóforo Silva. Foi um dos livros que que eu utilizei, que a professora utilizou na disciplina de Fonética e Fonologia, que é uma das áreas da linguística no curso de letras, né? Eu atualmente estou no 4º período de letras, apesar de estar fazendo matérias aqui e lá, mas oficialmente estou matriculado no 4º período. Já tive essa matéria, então me sinto minimamente confortável para tratar sobre vogais tônicas orais. Então, a distribuição das vogais tônicas orais é homogênea em todas as variedades do português brasileiro. E aqui tem um quadro que lista, né, as vogais tônicas orais do português brasileiro. Entre essas vogais listadas estão I, E, A, U, O e O. Exemplos disso: palavra vida, palavra modelo, palavra modelo, palavra amar, palavra sogra, esse O do só, palavra sogro, esse O do sogro, e palavra tudo, esse U do tu. Então isso são as vogais tônicas orais. Mas tem um texto que resume um pouco de tudo, porque as vogais tônicas orais elas também são subdivididas, são subcategorizadas. Consideramos a seguir as vogais que ocorrem no português brasileiro, apresentando a distribuição vocálica em relação ao acento tônico. Bom, e o que é o acento tônico mesmo? O acento tônico é aquela vogal que ela tem o acento mais forte, né? Também dito de acento primário. E também tem o acento secundário. Eu já gravei um vídeo sobre tonicidade aqui no canal, você dá uma olhada para entender um pouco melhor. Então vamos retomar aqui. Consideraremos a seguir as vogais que ocorrem no português brasileiro, apresentando a distribuição vocálica em relação ao acento tônico. Então essa distribuição vocálica, ela é feita em relação ao acento tônico. Tal classificação tem por objetivo auxiliar o estudante em suas transcrições fonéticas do português e na caracterização das vogais no seu idioleto. Em primeiro lugar, aqui já começa, discutimos a distribuição, ou no caso eu já discuti, né? Então falei sobre a distribuição das vogais orais e em seguida as vogais nasais. A distribuição também dos ditongos é apresentada na parte final deste texto aqui, né? Então, como hoje eu estou finalizando as vogais orais, como eu já disse, semana que vem vogais nasais, depois também os ditongos. E agora é que vem o que me interessa pro vídeo de hoje, o resumo. As vogais orais em português podem ser tônicas, pré-tônicas ou pós-tônicas. Bom, antes mesmo de entrar nessa classificação, por que se diz oral? Porque, diferente da nasal, até posso citar um exemplo. Então, quando você pensa na vogal A, veja, a vogal nasal disso seria an. Então, existe uma diferença de localização, de modo, enfim, como que isso ocorre no trato vocal. Eu já gravei vídeos aqui no canal também sobre o trato vocal, né? Como que ocorre a produção das vogais e também das consoantes. Então essa é a diferença básica entre vogal tônica oral e vogal e as vogais nasais. Como vimos as vogais orais em português elas podem ser tônicas, pré-tônicas ou pós-tônicas. Vogais tônicas carregam acento primário. Como já vimos, né, o diacrítico, aquele símbolozinho assim, deve preceder a sílaba acentuada para marcar a tonicidade. Então, por exemplo, a palavra lá, na transcrição fonética você tem esse diacrítico, né, esse símbolozinho assim, ó, na devida transcrição, né, que representa o acento
acentuação, a sílaba mais forte, né? A sílaba acentuada que marca a tonicidade. Já vogais pré-tônicas precedem a vogal tônica e as vogais pós-tônicas seguem a vogal tônica. Então tudo se inicia, né? O centro disso aqui é a vogal tônica e o que vem antes dela é pré-tônica e o depois é pós-tônica. E a pós-tônica ainda pode ser dividida em medial e final, também já gravei vídeo sobre isso. Na palavra, exemplo, né? Na palavra abacaxi, abacaxi, né? As vogais pré-tônicas são todas A. Veja que a vogal tônica do exemplo desta aqui, né? Desse exemplo aqui, no caso, abacaxi, a vogal tônica está lá no final, naquele I, xi, que é o I só, né? Que no caso esse chiado é outra coisa, mas este I é a vogal tônica. E todos os As que tem nessa palavra, A, Ba, Ka, não são vogais tônicas, são vogais pré-tônicas e são todas, coincidentemente, A. Vogais pós-tônicas podem ser classificadas como pós-tônica final ou pós-tônica medial, como eu já mencionei. Vogal pós-tônica final, como na palavra mato. Veja bem essa palavra, mato. Se você escreve a palavra, você vai perceber que nós escrevemos M-A-T-O, né? Ou O, mato. Mas na nossa pronúncia, na maioria do português brasileiro, na verdade sai um U no final, né? Então é mato. Esse U é bem fraquinho. E aqui ele está dizendo que a vogal tônica, nesse caso, é a vogal A, que vem logo depois de M. Então, ma, esse A é a vogal tônica, a mais forte. Existe um esforço ou um movimento de força muscular, né, intensificado, né, nesta sílaba, mato. Por isso que ela é uma sílaba, inclusive, porque existe um esforço intensificado muscular. Lembrando que sílaba, né, eu já também gravei um vídeo sobre isso, é dividida, ela por definição, é um movimento de força muscular que intensifica-se atingindo o seu limite máximo e depois ocorrendo uma redução. Então, na verdade, a sílaba ela forma um desenho, né? Você tem ali a parte periférica, a intensificação da força, no centro o núcleo da sílaba e depois a parte periférica de redução da força. Mas, enfim, só fiz uma digressão, que já tem vídeo no canal aí sobre sílaba também. Então vamos retornar aqui na palavra abacaxi. Vogais pós-tônicas podem ser classificadas como pós-tônica final ou pós-tônica medial. Vogais pós-tônicas finais da palavra mato. Então aqui ele está dando um exemplo, né, que tem a vogal tônica A, como eu já disse, e este U na transcrição fonética, que é um equivalente a um U. É uma vogal pós-tônica final. É uma vogal pós-tônica final. Mato. E número, um outro exemplo agora, número, novamente aquele lá no final a gente escreve com O, mas na verdade está saindo uma espécie de U. Número tem o símbolo U, né, da mesma forma. Que mais que eu preciso mencionar aqui? Tá, da mesma forma, número, né? Aquela vogal pós-tônica final. Vogais pós-tônicas mediais, também chamadas de vogais pós-tônicas não finais, e até a palavra número já mostra isso, né? Esse E do meio é uma vogal pós-tônica medial. Ocorrem em palavras proparoxítonas do português ocupando a posição vocálica que segue o acento tônico. As vogais pós-tônicas mediais nas palavras árido e pálido tem símbolo I, né, que é o equivalente a um I, assim, sabe, na transcrição fonética. Então, o que ele está dizendo é que aqui, neste caso da palavra árido, a vogal pós-tônica final seria esse DU. E pálido, a mesma coisa, seria o DU lá do final, aquele U lá do final. O, na verdade é o O, mas a gente fala U. E esse I, eita, ó, cara, a língua é uma coisa muito louca. Essa palavra, então, árido, este I, logo depois da vogal tônica, que é a vogal tônica nesse caso, mais forte é o A, né? Árido. Esse I, depois do R, é a vogal pós-tônica medial, entendeu? E a palavra pálido da mesma forma. Uma vez que não abordamos aspectos do ritmo e entoação, optamos por marcar somente o acento primário ou tônico. A distribuição das vogais apresentadas abaixo agrupa cada conjunto vocálico de acordo com a tonicidade. Vogais tônicas, pré-tônicas e pós-tônicas orais, né? Lembrando, estamos tratando, tudo isso aqui são vogais tônicas orais.
Faz-se relevante tratar cada um desses grupos separadamente, uma vez que a distribuição das vogais pré-tônicas e pós-tônicas caracteriza a variação dialetal do português brasileiro. As vogais tônicas consistem em um conjunto homogêneo em todas as variedades do português. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. Tentei trazer um breve resumo, né, das vogais tônicas orais, as vogais pré-tônicas orais, as vogais pós-tônicas orais, sendo que as vogais pós-tônicas orais podem ser divididas entre vogais pós-tônicas finais e vogais pós-tônicas mediais. Beleza? Não sei se ficou claro ou se te ajudou um pouco a entender, porque me ajuda quando eu faço essas leituras aqui, porque muitas dessas coisas a gente não vê na faculdade, a gente vê bem por cima, assim, sabe? Então tem que se virar aqui o fato de eu estar aqui gravando um vídeo me ajuda muito a compreender melhor isso. No próximo vídeo, então, começaria as vogais nasais que diferem das vogais orais por conta, não sei do que, porque nós vamos descobrir isso no próximo vídeo. Então, se quiser entender, dá uma olhada acompanha, né? Semana que vem, aqui segunda-feira, sempre, toda segunda-feira sai um vídeo de fonética e fonologia. Valeu!